Boa tarde, senhoras e senhores que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e também através da TV e do rádio. Boa tarde aos trabalhadores da imprensa que estão aqui para a cobertura. Daremos agora a abertura na audiência pública, onde será demonstrado e avaliado pela Secretaria Municipal de Fazenda o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2014, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000. Eu quero convidar para a mesa aqui dos trabalhos o secretário municipal de Fazenda, o senhor Poianas, por favor. Também o senhor Douglas, a Fabiana Colmati, o Leandro e o Márcio Berribiri, para que venham aqui, para ficar mais próximo do secretário, facilitar na exposição dos resultados dos trabalhos deste segundo quadrimestre do ano 2014. Nós estamos também, eu queria observar também que nós estamos atendendo o que foi determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do ano 2000. Essas audiências públicas estão cumprindo o que dita essa lei. Então, dando início a essa audiência pública desta tarde, eu convido ao secretário que faça uso da tribuna para fazer a exposição dos resultados. Quero também agradecer a presença do vereador Sérgio Rocha e vereador Valcinir Bragato. Com a palavra, então, o secretário municipal de Fazenda. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, colaboradores da Secretaria de Fazenda. Boa tarde, imprensa. Vou passar agora a relatar os dados do segundo quadrimestre de 2014. O relatório resumido da execução orçamentária, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 52, alíneas A e B do inciso 1 e 2, alíneas A e B do inciso 1 e 2 do período de referência do quarto trimestre de 2014. Existiu uma receita corrente de 603.548.000, que era uma previsão inicial, e foi realizado até o bimestre 409.059.059 reais. Vale destacar que existe um orçamento, uma previsão inicial de 63.271.000 reais da linha IPTU, e que até o momento foi realizado 50.262.000. Estando a realizar ainda no último quadrimestre 13.008.000 reais. O ISS, existia uma previsão de 41.985.000 reais e foi realizado até esse quadrimestre 28.703.000 reais, devendo ainda ser realizado até o final do ano, até o final do exercício, 13.281.000. O balanço orçamentário do município apresenta uma dotação autorizada de R$ 643.905.000 reais, com créditos adicionais de R$ 32.026.000 reais, numa dotação atualizada de R$ 675.931.000 reais. Os vereadores que tem material aqui que eu disponibilizei, o valor empenhado até o bimestre foi de R$ 469.581.000. Os valores liquidados até o bimestre, R$ 385.780.000. A receita prevista, agora receitas, a receita prevista, R$ 643.905.000 reais, e uma receita realizada de R$ 419.981.000 reais. O IPTU, o imposto de renda, nós arrecadamos até agora R$ 8.509.000 reais, o ITBI, R$ 10.249.000 reais. A receita corrente líquida, que foi apurada com base nos últimos 12 meses,
perfaz um montante de 597.665.000. No demonstrativo com o pessoal, nós temos as despesas que perfaz o total de R$ 302.880.000, contra uma receita corrente líquida de R$ 597.655.000, num percentual de 50,68% do limite, e o limite sendo o limite prudencial de 51,30%. Então, significa que nós estamos juntos, aliás, estamos dentro do limite prudencial. No demonstrativo de réis a pagar, no início do exercício, tínhamos 8.969.000 que foram processados e 42.498.000 que não foram processados, aliás, não processados. O saldo em 31 de agosto perfaz R$ 1.353.000 processados e 17.489.000 não processados. A disponibilidade, portanto, é de R$ 89.905.000. A dívida consolidada do município, isso é importante dizer aqui, a dívida consolidada do município hoje é de R$ 238.107.498,69. Antes, no início do exercício, era R$ 109.519.000. Essa diferença, pode-se perguntar o porquê essa diferença é tão assombrosa, tão grande dessa forma. É que a diferença da dívida com a União, com o Banco do Brasil, através da medida provisória 1969 de 99, que estava sendo contabilizada no valor de 109 milhões de reais, a partir dos bloqueios que começaram a ocorrer em 30/6, o Tesouro Nacional determinou que o município lançasse o valor atualizado no cálculo judicial, no cálculo dele. E isso perfaz, então, o valor de R$ 153.738.000 a mais. Então, para deixar bem claro, eram lançados 109.519.000 e agora está sendo lançado 238.107.000. Oi, bem, desculpa. Isso. Eu acredito que eram esses os dados necessários, os relatórios estão com os vereadores, com a presidência dessa casa e com a população que, porventura, queira ter acesso aos documentos, além, lógico, de estar no site da transparência. Muito obrigado. Bom, a partir da exposição do senhor secretário, vamos adotar o seguinte: os senhores vereadores que forem formular alguma pergunta terão até 5 minutos para fazer a pergunta e o secretário até 5, mas se precisar se estender para melhor esclarecimento, eu acho que tudo bem. Pode pegar, põe aí. Senhores vereadores, o vereador Sérgio Rocha não fará pergunta. Vereador Bragato. Pode usar lá, pode até. Senhora presidente desta audiência pública, vereadora Laí das Graças Simões, excelentíssimo secretário Poianas, toda a sua equipe, boa tarde às pessoas que nos acompanham na tarde de hoje, vereador Ronaldo, vereador Sérgio Rocha. Primeiramente, eu gostaria de salientar, nós temos procurado acompanhar a realização orçamentária do município e nós temos visto que existe uma proximidade muito grande do orçamento previsto do que realmente vem sendo realizado.
Isso demonstra que existe hoje, mais do que já existiu no passado, um zelo na questão da previsão muito mais próxima da realidade do que acontecia em outros mandatos, onde há 8, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, os valores eram extremamente distantes do que realmente se realizava. Nessa projeção que é trazido, nós tivemos em janeiro algo em torno de 53 milhões de reais, fevereiro 71 milhões de reais, estou falando em números redondos, fevereiro por questão realmente da concentração de arrecadação que existe, tanto municipal como de repasse estadual, março 44 milhões, abril 48 milhões, maio 41 milhões, junho 37 milhões, julho 47 milhões, agosto 44 milhões. E nós temos uma perspectiva de que no mês agora de setembro nós temos a possibilidade, inclusive, de estar realizando acima do que normalmente se realizava no ano anterior, até acima de 30% do que era arrecadado em 2013. Nós temos uma arrecadação até dia 19 de 35.109.000 e pouco mais, dando uma média de 1,84 milhões por dia, em média, quando em 2013 arrecadou, no mês de setembro todo, 40.609.000. Isso dá uma perspectiva em torno de 36% ao dia, em média, acima do que se arrecadou no ano passado. Naturalmente, isso tem a ver também com o refis, que já vem sendo aplicado, e no mês de setembro já deve ter impactado a arrecadação, com certeza, o que dá uma previsão de arrecadação. Nós vimos agora recentemente a previsão, e provavelmente acho que já anunciado ou arrecadado, algo superior a 20 milhões de reais com o refis. Então, nós temos, assim, nós viemos de 2013 com um superávit de 2013, que ele fecha em 31 de dezembro, sabe-se o valor do superávit, e ele vai ser utilizado em 2014. Nós temos a previsão de arrecadação muito próxima do real, com perspectivas muito favoráveis de que este ano, a exemplo dos anos anteriores, mais uma vez haja superávit. Uma das questões, com que previsão de superávit, eu sei que é apenas previsão, mas sempre se projeta algo adiante, com que previsão de superávit a Secretaria da Fazenda trabalha atualmente no fechamento deste ano? Qual é a perspectiva de superávit que a Secretaria de Fazenda entende que poderá ter? Além da questão do superávit, existe também alguns valores que foram anunciados e que eu gostaria de contestar, não exatamente na apresentação de hoje, porque a apresentação de hoje ela veio bastante enxuta, mas nos últimos tempos, recentemente, nós vimos o prefeito municipal anunciando cortes de despesas na atual gestão, cortes que muito nos preocupam e preocupam também a população, porque fala em cortes no atendimento à população em alguns setores, perspectivas de cortes de repasses para o Hospital Escola e Santa Casa, o que é extremamente perigoso para o atendimento que nós temos na cidade de São Carlos. Para se ter uma ideia, o Hospital Escola já trabalha com déficit mensal e é o principal local, e talvez o único local hoje, que nós temos plantão de atendimento pediátrico. 24 horas de pediatria, quando o pai tem um problema com seu filho, o local onde ele encontra certamente um plantão para atendimento das crianças é o Hospital Escola. Correndo risco, inclusive, com cortes no Hospital Escola, de haver problemas de atendimento nesses setores do Hospital Escola. E diminuição também nos atendimentos que são feitos pela Santa Casa, especialmente nas cirurgias eletivas, pelo que eu pude perceber em relação aos anúncios realizados, o que também é preocupante, porque a administração atual trabalhou para diminuir a fila das cirurgias eletivas. A cirurgia não é um procedimento que pode aguardar,
já é um problema instalado que precisa ser resolvido, e um corte de recursos para a Santa Casa significa, novamente, nós retrocedermos no que houve de avanço em termos de cirurgias eletivas. Então, existe uma preocupação muito grande nesse anúncio, porque o que eu vejo do orçamento é uma realização muito favorável, muito positiva de arrecadação. O superávit que veio de 2013 é considerável. A arrecadação do Refis, acima de 20 milhões de reais, é bastante favorável. Mesmo com contingenciamento já realizado em torno de 17 milhões de reais, isso não abalaria a estrutura financeira do município com esta previsão de orçamento, com esta arrecadação realizada, inclusive até pela colocação do Refis que foi feita. Aí fica uma incógnita, porque se nós estamos com uma capacidade de arrecadação tão positiva em relação ao ano anterior, inclusive em relação aos 20 milhões de refis já arrecadados, com 17 milhões de contingenciamento, ainda que haja algum contingenciamento até o final do ano, por que vai sacrificar o atendimento de saúde da população se o ajuste não é tão crítico como está sendo anunciado, no meu ponto de vista e pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas técnicas da cidade? Essa é uma questão. A outra questão que eu gostaria de colocar: a nota que a Prefeitura soltou, quando eu fiz um pronunciamento sobre a questão da realização orçamentária do município, que, no meu ponto de vista, é bastante satisfatória. São Carlos nunca teve, talvez, um momento de estabilidade como foi realmente assumido por essa administração, onde havia recursos sendo repassados em caixa, obras já com recursos predestinados, já de orçamento federal, mais alguns recursos de investimento do próprio governo estadual que foram buscados pela atual gestão. E nós vimos que a nota da Prefeitura de esclarecimento sobre o que eu havia colocado aqui nesta tribuna traz alguns dados que não batem. Eu gostaria de contestar nesta nota alguns dados, porque quando a Prefeitura lança aqui a despesa de R$ 3.760.801,10 para a Santa Casa, desse valor, na verdade, não é todo o valor referente ao município. Está embutido aí a maior parte do valor, talvez do município algo um pouco maior do que R$ 600 mil, mas a maior parte do valor é recurso do governo federal. Quando coloca nesta previsão de despesa o Hospital Escola, R$ 1.231.000, desse valor, R$ 700 mil é repasse federal. E quando se coloca o bloqueio de recursos do ICMS no valor de R$ 5.436.883,84, esse bloqueio de ICMS não é mensal. Na verdade, o que aconteceu nesses 17 milhões de bloqueio ocorrido, ele não vai dar esse bloqueio de ICMS mensal no período do ano todo, como nós podemos avaliar por aqui. Eu gostaria que fosse esclarecido como que está lançado esses 5 milhões de bloqueio de ICMS, né? E, por enquanto, são essas questões, senhor presidente. Senão vai ficar muita coisa. Antes de passar a palavra para o secretário, eu quero acusar aqui a presença dos vereadores Ronaldo Lopes e o Penha, e também justificar a ausência do vereador Roselei Françoso, que já tinha alguns compromissos externos do mandato e não teve como desmarcar. Então, agora, com a palavra, o secretário José Roberto Poianas, para os esclarecimentos. Agora ligou. Faltava isso. Obrigado, vereador Bragato, pelos quesitos aí. Eu gostaria de iniciar, que eu sei que foi muito polêmica a audiência pública da saúde, onde se tratou da questão dos repasses ou
da redução dos repasses tanto para o Hospital Escola como para a Santa Casa. Esse secretário e essa secretaria jamais se furtou com relação a disponibilizar informações imediatamente para a Câmara Municipal, tão logo elas são solicitadas. Eu gostaria que a questão da crise financeira fosse discutida numa oportunidade, talvez na próxima sessão o próprio vereador pode oferecer um requerimento à mesa diretora, para que se solicite uma audiência o mais rápido possível para que venha cá a comissão de crise, constituída por mim, pelo Júlio Soldado, pela doutora Helena e pelo vice-prefeito e presidente da comissão, Cláudio de Salvo. Então, eu acredito que essa situação do repasse, eu acho importantíssimo. Eu também tenho algumas dúvidas com relação... eu também tenho algumas posições pessoais, que eu também não concordo com a situação da saúde, não concordo com o corte da saúde. Mas, na verdade, a situação, assim, ela está... até conversamos isso aqui na última sessão pública com relação à questão financeira. Está realmente muito difícil. E solicito, sim, a presença dos vereadores lá para a gente poder discutir, fazer uma mesa e a gente vai discutir tudo junto. A questão do refis, onde o vereador Bragato, ele disse que foi acima de 20 milhões de reais o valor do repasse. Eu vou passar exatamente o valor, não só para os vereadores, como para a população como um todo, o valor exato do refis, o que foi arrecadado nesse período. O refis, a partir do mês de junho, quando ele entrou em vigor, até 31 de agosto, arrecadou-se à vista R$ 13.711.515,42. A prazo, que na verdade são os parcelamentos, que eles podem ser cumpridos até dezembro ou não, significa o refis, que foi esse refis que nós fizemos agora, ou se não, o anterior, o valor significa a receber, não recebível, não foi recebido ainda, R$ 6.808.000. Então, isso, na verdade, é com relação ao refis. Agora, o vereador fez algum quesito com relação à previsão do superávit do exercício. Vereador, como você mesmo disse, na verdade, o senhor, né? Desculpa, você mesmo. Você fez a pergunta e você não me respondeu, significa que trabalha-se em cima de uma previsão. E a previsão que se tem é que tenha-se próximo ao superávit do ano anterior. Previsão, podendo ser realizado ou não. Eu acho que são essas questões, vereador Bragato. Em torno de 50 milhões aproximadamente de reais. Hoje está 33. A questão dos 5 milhões do ICMS, 5.436, que consta na nota de esclarecimento da Prefeitura. Vereador Bragato, é o seguinte, eu não sei se o senhor participou da audiência sobre finanças do município, eu não estou recordado se o senhor participou. Participei. Eu não vou entrar no mérito, porque aquilo é muito extenso, significa, e a gente pode até fazer uma outra situação para divulgar à população. Hoje, o Tesouro Nacional ele faz um bloqueio de 17%, que, na verdade, é uma alíquota de município inadimplente com aquela negociação, que, na verdade, não estamos inadimplente, até porque estávamos sob a égide de uma liminar. O Tesouro Nacional ele entende como sendo isso que o município está inadimplente. Então, ele coloca o percentual de 17% sobre a receita líquida real. E essa receita líquida real, ela varia, mas ela oscila muito pouco. Na verdade, é a arrecadação própria do município, isso. Que não consta os repasses, as transferências. E esse valor de 5.400.000, ou 5.300 a 5.500, é realmente o que o município tem sido, está tendo bloqueio, ou saque, como quero dizer, desde julho de 2014. Então, na verdade, só para esclarecer, R$ 5.400.000 realmente é o valor do bloqueio do mês de agosto. E do mês de setembro também. Tá.
Então, nesse valor que está colocado aqui, ele é referente ao mês de agosto. Veja bem. E ele está sendo feito desde o mês 6. São duas garantias no contrato lá do refinanciamento que foi feito lá no ano 2000, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram duas transferências que foram dadas em garantias. A primeira foi o FPM, o Fundo de Participação do Município, e a segunda foi o repasse do ICMS. O repasse do ICMS ocorre todas as terças-feiras. E nesse último mês de setembro, se não me fale, salvo o melhor juízo, a Fabiana, eu acho que foi bloqueado só do ICMS, não foi bloqueado do FPM, nada, né? Tá. Na verdade, nós pagamos o INSS aqui no parcelamento anterior. Então, veja bem, foi bloqueado só do ICMS esse mês de setembro, o mês de agosto, que não me fala a memória também, os R$5.400.000. Tá. É que, na verdade, assim, quando foi colocada essa nota, foi colocado os valores mensais. Alguns valores são mensais. Não, se o vereador observar aí, na verdade, que não está claro, não saiu na nota o período essa nota, dessas despesas. Essa nota, inclusive, quem fez foi a contadora do município. E o senhor pode observar em cima aí que está como base de referência o mês de agosto de 2014, se não me falha a memória. Eu não tenho ela aqui agora, mas parece que representa isso aí. Então, na verdade, isso aí são os valores referentes ao mês de agosto de 2014. Tá. Então, não significa que esses são valores, porque o mês a mês mudaria muito. Quando nós pegamos a execução, muito, pode oscilar, né? A execução 2014, né, nós não temos de janeiro até metade do ano, quase, praticamente, o contingenciamento dos valores dos 5 milhões do ICMS, quer dizer, isso não vem desde o início do ano, isso foi... A partir de 30 de junho. 30 de junho, julho para cá. Isso. Né? Perfeito. E a questão também dos valores da Santa Casa que estão lançados, porque está lançado o valor de 3.760 para a Santa Casa, 1.231 para o Hospital Escola, quando, na verdade, aí a maior parte desses valores são repasses do governo federal. Na verdade, vereador Bragato, ele tem repasse do governo, são os 3 tesouros que participam da Santa Casa. O Tesouro Federal, o Tesouro Estadual e o Tesouro Municipal. E é verdade a informação de que realmente esse valor é o valor cheio que está lá, né, o valor dos 3 repasses. Isso eu concordo com o senhor. Ok. Tem. Eu tenho aqui. O Hospital Escola é federal, estadual, municipal? Uma parte é federal, outra parte é municipal, o repasse. 700 mil governo federal, o restante 500. Consulto os senhores vereadores, se mais algum vereador vai fazer algum questionamento. Os vereadores vão fazer algum questionamento agora? Não. Ronaldo, vai. Vereador Ronaldo Lopes. Vai falar daí mesmo? Oi. Poiana, secretária. Tudo bem, Ronaldo? Sua equipe? Maravilha. Na verdade, você, na sua primeira fala, já não esclareceu, mas me remeteu às intervenções que eu gostaria de fazer para a audiência que você acabou colocando, que se faz necessário com toda a crise, com toda a comissão. Né? E tinha algumas questões que eu precisava ter esclarecimentos, mas tem a ver também com o departamento jurídico da casa. Tal, então, o vereador pode propor na próxima sessão, com licença, viu, Ronaldo? O vereador pode propor na próxima sessão que se faça uma audiência específica, uma audiência pública específica, que se discute a crise e traz, inclusive, a questão jurídica no seio da questão. Tá, nós estamos até hoje pela manhã tivemos uma conversa para que nós possamos, o principal ponto nosso não é nem discutir, eu particularmente, a questão tecnicamente dos valores, mas sim os critérios, na verdade, nos quais foram tomadas as decisões para fazer os cortes, né, que já foi mencionado pelo vereador Bragato, né, que nos preocupa muito.
né? Então, assim, eu quero focar nisso e eu tenho certeza que a gente vai ficar com uma certa dificuldade para ter os esclarecimentos necessários. Na verdade, como eu faço parte da comissão de crise, mas eu não sou o único na comissão de crise. Então, eu acho que é oportuno o senhor fazer o pedido de uma nova audiência pública e que participe aqui, a gente fala-se em nome de todos. A solicitação do vereador Bragato nós já vamos caminhar formalmente, né, na próxima. Olha, vereador, eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, porque, veja bem, eu gostaria de saber do secretário, em complemento às informações prestadas, existe uma previsão de superávit próximo do superávit do ano passado, e eu sei que é apenas uma previsão, como só poderia ser assim um superávit. Sim. Existe já um contingenciamento da ordem de 17 milhões de reais por conta daquele endividamento com o governo federal que acabou vindo agora. Até esse momento, né, vereador? Até esse momento. Então, exatamente a pergunta é essa. Qual é a previsão de contingenciamento até dezembro deste ano, além desses 17 milhões? Quanto se estima que ainda será bloqueado até dezembro, até o final de dezembro? Veja bem, a Secretaria da Fazenda, através dos seus técnicos, ela prevê que o valor do bloqueio desse continua sendo em torno de 5 milhões mês. Então, teríamos até dezembro, teríamos mais 34 milhões, 17 mais 17, né? 17 mais 17, 34 milhões. Exatamente nesse aspecto que o vereador Ronaldo colocou e o secretário colocou, nós temos uma arrecadação através do Refis, já realizada, com previsão até de aumento até o final do período legal autorizado. Nós temos uma estimativa de 50 milhões, ainda vamos supor que dê menos que isso, em termos de superávit. E nós temos uma previsão de 34 milhões de bloqueio no ano. Eu não consigo enxergar onde é que está a crise. Não dá, é difícil essa ideia de se fazer uma audiência pública para discutir uma crise que, no meu ponto de vista, não existe. Nós temos um excesso de arrecadação maior, muito maior, bem maior, do que o problema do contingenciamento deste ano. Nós temos uma capacidade orçamentária real suficiente para ser administrada num orçamento que em torno de 550, 560 milhões de reais. Tratar isso como uma crise, fazer cortes no atendimento da população e nós fazermos aqui na Câmara uma mobilização de audiência pública para tratar de uma crise que, no nosso ponto de vista, não existe a crise. Nós temos outros tipos de crise no município. Nós temos crise no atendimento de saúde, nós temos crise na falta de material escolar, nós temos crise na falta de várias coisas de atendimento nos postos de saúde que não se consegue abastecer, não se consegue fazer as licitações que precisam ser feitas para abastecer o município como deveria. Então, nós temos várias crises, mas crises, no meu ponto de vista, de gestão, de administração, que não estão colocando as condições suficientes para o que a população espera e precisa, muitas vezes. Nós, como vereadores, nós recebemos no dia a dia, seja nas ruas, nos bairros, nos gabinetes, inúmeras pessoas. As fitas de glicemia que faltam nos postos de saúde é gravíssimo. Tem pessoas que dependem disso para viver. E não se consegue abastecer, não se consegue fazer as licitações, não se consegue colocar as coisas que precisam na saúde, na educação, em outras áreas. E isso é crise para nós. Agora, no orçamento, nós vamos fazer uma reunião para discutir uma crise com uma comissão de crise financeira que, efetivamente, pelos números, não dá para a gente caracterizar assim. É isso que eu gostaria de colocar, senhora presidente, deixar registrado, peço que registre na reunião de hoje, porque isso é o que eu tenho visto, isso é o que eu tenho sentido, tanto da parte orçamentária financeira, como também da dificuldade que a população está tendo de atendimento na cidade. Era isso que eu gostaria de falar. Só para ajudar a esclarecer, inclusive, a minha preocupação,
Quando eu pensei em fazer com que esta comissão criada viesse, vereador Bragato, é exatamente por conta dos argumentos que o nobre vereador acabou de colocar. Porque o problema, no meu entendimento, ele não passa por uma questão técnica ou falta de dinheiro, mas sim uma questão de decisão política. Mesmo porque na audiência de ontem ficou claro que foi feito corte na saúde, que é a parte mais sensível do município, e o secretário não participou da comissão e tampouco foi consultado. Então, a decisão a ser tomada, por isso que tem que trazer aqui as pessoas que tomam a decisão política. Porque o que está acontecendo com o município é uma irresponsabilidade total, porque a falta de repasse para o Hospital Escola, por exemplo, ao invés de minimizar a questão da falta de recursos no nosso município, pode piorar. Porque cortar o recurso do Hospital Escola inviabiliza o atendimento, consequentemente, a federalização que está muito avançada. Então, a discussão para vir aqui não é para apresentar dados, por isso que eu não quero fazer questionamento, mas sim para fazer os questionamentos a quem nós devemos questionar, até mesmo o prefeito, porque a responsabilidade é dele. Ele está agindo sim como maestro, como não consulta as pastas. Ele não respeita o seu secretariado. Não há nenhum respeito. Então eu fico até assim, como é que pode os nossos secretários, as equipes, estão se matando de trabalhar, né? Faz o esforço, mas aí vem a determinação de cima para baixo e aí acaba, e nós ficamos aqui sem entender nada. Então eu quero cobrar, né? E a gente quer fazer essa discussão, né, que eles venham aqui, esclareçam, não só para o vereador, mas para toda a sociedade, quais são os critérios. Porque não tem razão de ser para continuar fazendo o que estão fazendo. Então, e por isso que assim, eu quero que eles venham, porque eu fico... Os meninos estão... O secretário, desculpa... O vereador Ronaldo, aí o senhor pede por escrito, então, na próxima sessão. Nós faremos isso, mas é porque a discussão que eu entendo, né, no momento, é essa. Quero só para a gente esclarecer, porque eu entendi que o vereador tinha... Né, falou assim, ó, que não precisa, mas é porque eu quero que eles venham, porque ele não consegue ter acesso, né, se não for formalmente. Sim. Eu gostaria, inclusive, presidente, de deixar claro, porque a audiência que se apresenta aqui é uma audiência de prestação de contas. Isso, exatamente. Inclusive, a equipe que está aqui, a equipe técnica, as pessoas que estão hoje acompanhando a audiência pelo Executivo, nós sabemos que são pessoas altamente capacitadas e que fazem um controle muito bem feito, muito bem cuidado, para que as finanças do município sejam tão boas como são. E já há bastante tempo. Pessoas de carreira que trabalham, que estão aí demonstrando realmente sua capacidade, e nós sabemos que é uma audiência estritamente técnica de apresentação de dados, e eu quero, inclusive, cumprimentar a todos, porque sei da capacidade e do empenho de todos para fazer desta forma. Como o vereador Ronaldo coloca, presidente, nós temos que discutir, à medida que nós temos o esclarecimento da equipe técnica, de quais são os números, em que situação estão as finanças do município, aí nós temos que discutir com a outra parte, que é a parte política da gestão, o que está acontecendo, por que esse quadro de realização orçamentária, no meu ponto de vista, tão positivo, não está, na verdade, sendo transferido em benefício como a população gostaria que fosse. Aí não é uma questão de controle financeiro, é uma questão realmente de distribuição dos recursos, de ação junto do governo e muito a parte política, como o vereador está se referindo. Seria muito mais interessante, cumprida a nossa visão orçamentária com a equipe técnica, nós realmente depois discutirmos o que está acontecendo com esse orçamento, que está sendo tomado medidas políticas de contenções em áreas de atendimento à população, que, no nosso ponto de vista, é extremamente prejudicial e desnecessário. Aí nós vamos ter que discutir com os outros setores da administração. Com a palavra, o vereador Sérgio Rocha. Quero perguntar para o secretário, Poiana, eu não entendi.
quanto que vai chegar o bloqueio para parar o valor desde o começo até o final, a previsão do bloqueio? O vereador Sérgio Rocha. Em valor. O bloqueio... do começo até o final, a previsão para parar de bloquear. Qual que é o valor em montante de dinheiro? Eu entendi a pergunta. O bloqueio está estipulado em 17% da receita líquida real. E esse valor agora, no mês de setembro, foi de R$5.400.000. Então, significa, vamos imaginar que a arrecadação fique mais ou menos nesse nível, de agora, de outubro, novembro e dezembro, teremos mais 5.400.000 por mês. Vai então, veja bem, se já tiver um bloqueio de 17 milhões, nós teremos mais aproximadamente 16 milhões e meio, mais, além desse bloqueio de 15, de 17, mais 17 milhões de reais. Então, acredito que deva chegar em torno de 34 milhões de reais. 34 milhões. Depois que chegar ao final do bloqueio, o município continua pagando aquela parcela mensal que chega em torno de R$800.000. É isso aí. Perfeito, é esse entendimento. Então, 33 milhões aproximadamente. 33 a 35 milhões. Então, E se em 2006, se não tivesse entrado judicialmente, tivesse pagando todas as parcelas do jeito que foi acordado em 2000... Em 2000. Hoje nós não teria esse problema de bloqueio na cidade. Absolutamente não. Na verdade, isso posso falar? Pode. Isso, na verdade, foi fruto de uma intervenção, não lembro qual foi o vereador que fez essa intervenção na audiência pública, quando se tratou das finanças do município, que existem municípios que fizeram, sim, adesão, que estavam na mesma situação do município de São Carlos, e que fizeram adesão, aliás, foram obrigados a fazer adesão lá em 2000, e as parcelas dele não fizeram essa aventura jurídica, e os municípios eles pagaram todas as dívidas, e importante relatar, estavam pagando em dia. Se o município de São Carlos não tivesse feito aquela liminar, não tivesse não tivesse recorrido aquela liminar lá em 2006, hoje a parcela estaria em torno de R$800.000. Significa, é um valor considerável? Mas é um valor mais acessível do que R$5.400.000 por mês, que é o bloqueio que nós estamos tomando hoje. Agora, por outro lado, o município, naquele momento, ele entendeu, o administrador naquele momento entendeu que o valor realmente estava sugando muito os cofres públicos. Ele achou esse escritório que buscou essa liminar e conseguiu, mas também não se tomou cuidado de que a diferença entre o valor sendo depositado de R$158.000, que foi o valor concedido pela liminar, dos R$548.000, que era o valor que se pagava em 2006, não se tomou cuidado de pegar essa diferença aqui e se fazer um depósito em juízo. Não, simplesmente essa diferença foi utilizada. Significa, então, eu resolvi o problema hoje. Amanhã a gente vê o que faz, entendeu? Ou alguém vê o que faz. Foi exatamente isso que foi feito lá atrás. Então, isso que eu consigo entender, porque eu vejo alguma parte política tentando jogar a culpa na administração, que toda a culpa desses 33 milhões é da administração atual agora. Eu vejo esse boato na rua, tentando jogar boato contra a administração. É isso que eu não concordo. Por isso que, na verdade... Tem que responsabilizar desde lá atrás até aqui. Na verdade, veja bem, eu acho que responsável todos nós somos, né? Inclusive pelo que falamos e pelo que fazemos, né? O importante é dizer, vocês, os vereadores, que têm acesso, assim, é um canal da sociedade com o Legislativo e com o próprio Executivo, é importante falar a verdade para a população. Olha, realmente era um valor, porque o contrato, tanto o contrato da confissão de dívida, como o contrato com os advogados, tirei cópia aqui, deixei público para todo mundo, ficou uma coisa muito transparente. É importante vocês, vereadores, passar a realidade para o município, para o contribuinte, que, na verdade, esse problema não é da administração atual. Esse problema é de administração de 30 anos atrás. Só que, no transcorrer do período, foi feita uma gestão dessa dívida que eu não sei se foi de uma forma saudável. Significa, recorreu-se a uma liminar, reduziu-se o valor, e a diferença, ao invés de fazer um depósito em juízo, porque uma liminar não é uma sentença, não transitou em nada em julgado. Nós sabemos disso, eu não sou jurista, mas eu sou financista. Não transitou nada de julgado.
Qual era uma medida cautelar que administrações posteriores a 2006 deveriam ter tomado? Mensalmente, fazer um depósito da diferença, fazer uma poupancinha, guarda lá. Porque essa liminar podia cair e eu podia perder. Foi o que aconteceu. Concordo, deveria ser desse jeito, secretário. Aí, quando fala em hospital-escola, em repasse para o hospital-escola, eu me lembro bem que em 2013, em 2012, vinha 700 mil do governo federal, que foi explicado aqui que não era dinheiro carimbado. Vem para a Secretaria de Saúde e a Secretaria repassa para o hospital-escola. E a administração anterior repassava 170 mil reais de dinheiro do município. Tá? Quando foi 7 de outubro de 2012, perderam a eleição, foi feito tá? aditivo, foi feito um contrato retroativo no dia 5 de outubro de 2012, onde exigiram que o município de 170 mil reais passasse a repasse para o hospital escola de 450 mil reais. Tá? Acho que naquela época foi feito meditado para prejudicar já a administração. Veja bem, eu me entendi assim, por que não passaram 177 mil reais, 170 mil reais para o hospital escola? E de repente muda o contrato para 450 mil reais. Deixa eu só fazer uma observação aqui, vereador Sérgio Rocha. Tudo que o senhor disse realmente é verdade e procede. Só que eu quero dizer uma coisa muito clara aqui. Não estamos aqui, a equipe técnica, não está aqui para politizar e tão menos polemizar. Significa, tudo que o senhor disse é verdade. Não vem ao caso se foi feito o aditivo ou não, isso é uma questão jurídica, para ver a legalidade. Eu não quero discutir isso. Nós estamos aqui para discutir a lei de responsabilidade fiscal, mas tudo que o senhor disse realmente procede. Obrigado, secretário. Eu considero que os outros esclarecimentos e de dúvidas dos senhores vereadores poderá ser discutido em outro momento, como já foi falado. Eu acho que com relação ao que foi determinado para essa audiência pública já foi realmente cumprido e esclarecido. Então, ainda antes de encerrar, eu dou a palavra ao vereador Ronaldo Lopes. Não, na verdade é o seguinte, secretário, tem a lei 12.810 de 2013? Vocês têm conhecimento desta lei que trata da questão das dívidas consolidadas e que, sobre os parcelamentos, essa lei de 2013? É só trabalhista. A contadora do município, a Fabiana Tadeu Comar, está dizendo que isso trata de débito trabalhista. FPM. 2013, né? Não, é sobre... Não, tá, depois a gente... A gente pode, na verdade, uma coisa muito técnica. Na verdade... O vereador, só uma observaçãozinha aí. O senhor pegou aqui, senão não viu... Não, tudo bem. Estamos à disposição. Não, porque eu não quero entrar porque o vereador deu uma... Eu não vou entrar nessa discussão, tranquilo. Né? Mas, independente disso, viu, vereador Ronaldo Lopes, a Secretaria da Fazenda está aberta. São pontos de vista que, assim... se fosse bem assim, ninguém estava recorrendo ao escritório, está tudo certo. Quando você está inviabilizado, você tem que fazer com que o município se viabilize para tocar, porque com a dívida desse tamanho, realmente fica inviável você tocar. Isso, para mim, não é, e não devemos tratar que as gestões que recorreram à justiça, foram irresponsáveis. Não, ao contrário, eu não disse então, isso em momento nenhum, vereador. Não, eu não disse isso, não. Você falou. Eu não disse em momento nenhum que a administração foi responsável. Não, e não disse que foi o novo secretário que disse, mas estou dizendo que... Tá bom. Menos, né? Eu disse, na verdade, que... Enfim. Tá, eu não vou entrar nessa... Está nos anais, não vou repetir de novo. Vereador Edson Firmiano, fará algum questionamento? Mais ou menos. Já encerramos o assunto. Bom, então, agradecendo a presença de todos aqui da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal, todas as pessoas presentes, declaro encerrada a audiência pública desta tarde e agradeço a atenção de todos e até um bom final de semana a todos.
adianta ficar prolongando.